Sois toda formosa, Virgem Maria, e não há mancha em vós. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Olá, mais uma vez boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa nossa transmissão um pouco mais cedo, né? Hoje precisamos adiantar o horário, aí os filhos do Carisma que estão acompanhando, os nossos amigos que estão acompanhando, podem ver a gravação posteriormente, tanto aqui, essa gravação deste ao vivo aqui ficará para que vocês possam transmitir, como também depois, né, que nós jogamos lá para o YouTube para facilitar a vida de quem está acompanhando por lá, tá bom? Deus seja louvado por estarmos aqui em mais um dia, dando sequência a essa nossa formação, né, essa busca do nosso conhecimento de si, né, que já estamos chegando ao final dessa etapa. Logo iniciaremos a parte do conhecimento de Deus, né, e posteriormente o conhecimento do outro. O conhecimento de si é para nos levar ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é para que nós possamos verdadeiramente amá-lo. E como nós não amamos a Deus apenas com ideais, né? Nós amamos a Deus no outro, nós também teremos a parte do conhecimento do outro, né? Então, tenho certeza que Deus está nos conduzindo a uma via, a um caminho de lapidação, de santidade, e que, se quisermos percorrer este caminho, basta pegarmos nas mãos do Espírito Santo e da Virgem Santíssima, porque eles mesmos estarão nos conduzindo. Como nós falamos no encontro anterior, nós explicamos o porquê, né, João? O porquê dos sentidos. Foi, acho que um bate-papo bem gostoso, conversei com bastante pessoas depois, né, sobre isso. Eu acho que foi positivo para a gente refletir nessa necessidade desses tempos que nós estamos vivendo hoje, o porquê dessa insistência, né? Essa insistência de tomarmos as rédeas da nossa vida, as rédeas do nosso corpo, para que a nossa alma tenha um pouco de vez, né? Em um mundo onde estamos sendo treinados, né? Nós conversávamos sobre isso no carro agora, né? No caso lá da boneca, onde nós somos treinados com programação neurolinguística, com informações da mídia, para nos acostumarmos com coisas que são totalmente perversas à nossa moral, aos nossos costumes e ao plano original de Deus. Se não houver em nós um desejo de, pela fé, buscar aquilo que nós desejamos, né, estaremos aí patinando. Mas eu creio que, como somos o resto de Israel, né, que você que vai estar aí nos acompanhando no outro momento, aos filhos do carisma que são chamados a isso, eu creio fielmente que, se voltarem os olhos para a misericórdia de Deus com fé, vai atender esse apelo dele, né? Porque ouviremos o apelo do Senhor que nos diz, né? Ouve, filho meu, né? Eu sou o teu único Senhor. Como nós vamos falar hoje sobre os sentidos de uma forma mais específica, né? Essa palavra é a que nós precisamos trazer no nosso coração, né? Essa palavra de Êxodos aí, quando o Senhor ele chama o povo, né? A conversão. E em outros vários momentos o Senhor também fala a mesma coisa, né? Ouça Israel, ouve Israel. Então, é isso que nós queremos pedir, que o Espírito Santo venha trazer sobre nós, essa libertação dos nossos sentidos, para que primeiramente nós possamos ouvir a Deus. Amém? Amém. E não é à toa, então, que a gente vai começar a falar pela audição, né? Poderíamos começar por qualquer outra, não tem nenhuma ordem específica, né? Mas nós estamos falando muito da nossa parte aqui. Vede, né, que o nosso objetivo é algo transcendental, né? Nosso objetivo é o encontro com Deus, né? Estarmos na presença de Deus, no conhecimento de Deus. E Deus, ele é invisível, né? Deus, ele é força, né? Ele é espírito, mas para primeiro, se a gente não dominar aqui essa nossa carcaça, essa parte instintiva, a gente não consegue adentrar o nosso interior, né? Então, por isso que nós estamos falando dos sentidos, né? E é importante também falar aqui, que não, né, não sei, não lembro
lembro se foi falado no encontro passado, mas os sentidos humanos é uma coisa totalmente animal, né? Assim, os animais, eles... E é a moral, né? E a moral, exatamente. A moral e animal no sentido assim, não somos apenas nós que temos, né? Os animais, eles também têm os sentidos, e os sentidos têm uma finalidade, né? Essa finalidade... Boa no plano de Deus. Boa no plano de Deus, exatamente. E a moral, né, como o próprio João falou. Então, assim, nós estamos aprendendo sobre os sentidos por um objetivo transcendental, né? Porque nós poderíamos, como qualquer outro tipo de autoconhecimento ou outra coisa, apenas saber por saber. Por exemplo, eu posso estudar o paladar apenas para ser mais requintado, né, João? Para degustar. Para degustar, nuances, né? Exatamente, né? Ou então para, por exemplo, audição. Eu posso estudar o meu sentido da audição para que eu tenha um ouvido acurado, musical. para saber a afinação de ouvido, tal. Esse não é o nosso objetivo. Não que isso seja mal, né? É uma coisa muito boa para a sobrevivência e para que você tenha mais aptidões, é sempre muito bom, né? Até para o próprio instinto de sobrevivência. Uma pessoa que perde a visão, ela desenvolve outros sentidos e assim por diante, né? Mas não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é para que nós possamos saber fazer esse caminho para o nosso interior mesmo, né? Para o nosso interior. Então, assim, quando nós falamos em sentidos, nós estamos falando desses sentidos que comunicam o externo, tudo que é externo para o nosso interior, né? Para o nosso interior, lá ali para a nossa alma, para a nossa mente. E a nossa alma, a nossa mente também é no sentido animal, né? Porque os seres humanos, né? Nós temos alma ali, e os animais ali, de uma certa forma, têm uma alma também, né? Porque nós estamos falando dessa parte mental, né? Dessa parte da psique, exatamente. E só que a diferença dos animais e da gente é que a nossa alma é uma alma espiritual, né? Então nós somos nós seres humanos, é o que eu volto a dizer e reafirmar, né? Nós somos o compêndio ali da criação, né? Nós trazemos dentro de nós tudo aquilo que existe na criação. E olha que bonito, né? Hoje Deus, ele tem uma alma em Jesus, mas Deus não tinha alma, né? Deus não tinha alma, Deus é puro espírito, assim como os anjos não têm alma, né? Hoje Deus, ele tem uma alma em Jesus quando ele se encarnou, e essa alma de Jesus é uma alma que sabe processar as coisas de todas as formas ordenada. E é ordenado por quê? Porque também a sua carne é ordenada, né? Os seus sentidos, ele sabe captar aquilo que vem de fora e entra para dentro de uma forma ordenada, né? Então, quando a gente busca esse conhecimento e essa ascese, é para que nós possamos buscar a nossa plenitude daquilo que Deus quer para nós, e dessa forma ter facilidade para que o nosso espírito consiga comunicar à nossa alma a presença de Deus, e que é o que importa, né? E se por consequência, porque nós somos uma soma, né? Nós não somos apenas uma alma espiritual, nosso corpo, ele é querido por Deus, ele é agraciado por Deus. E se por uma consequência nós formos agraciados por Deus com os gozos, com as consolações, é o nosso corpo, a nossa carne que também vai sentir, né? Porque vai sentir o prazer ali da presença de Deus, né? Que são as consolações, o que não é importante, porque a fé, ela não se sente, a fé, ela se vive, né? Mas Deus também se utiliza desse nosso corpo para encontro com Ele, né? E se isso está de uma forma ordenada, a gente vai saber, é o que abre, às vezes, a porta de algumas pessoas para aquela mística responsável, né? Para a mística verdadeira ali dos santos, porque a sentir arrepios e gozos e um monte de coisas mais voltada para os dons, né? Dons
carismáticos, qualquer um pode sentir, né? Independente de ser santo ou não. Mas a partir do momento que você tem isso ordenado, aquilo que Deus está comunicando diretamente ao teu espírito, passa pela sua psique e é sentido até pelo corpo. Né? É sentido pelo corpo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o nosso corpo também pode participar dessa presença total. Nós não estamos falando que é uma coisa ruim, porque às vezes a gente bate tanto nessa tecla de mortificar o corpo, que é como se a gente visse que o corpo é uma coisa ruim, e não é. Ao contrário, nós queremos poder usufruir dele de uma forma melhor, né? De uma forma livre, de uma forma... Sem a escravidão, né? Do pecado, do vício. Eu ia dizer isso, né? Porque tudo que Deus criou é bom, né? Se Deus nos criou com sentidos, é porque eles são bons. O problema é o desvio. Né? O problema sempre é que a criação está decaída. Então, essa busca, né, desse reencontro com Deus é para conseguir ser mais próximo do verdadeiro homem, né? Jesus Cristo é o verdadeiro homem, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Sim. Então, buscar isso, né? É isso mesmo. E hoje nessa gravação, para poder deixar aqui gravado, nós vamos falar de 3, né? Não vou falar de todos, até porque a gente está gravando mais cedo, né? Para poder voltar um pouco mais cedo por outros compromissos. Então, se deixa, a gente se estende. Mas então hoje nós vamos falar especificamente da audição, da visão e do tato, tá bom? E aí no próximo encontro nós falaremos sobre o olfato e o paladar, tá? E assim, como nós conversamos no encontro passado, essa questão da audição, ele foi um dos sentidos que ele foi mais afetado pelo pecado original, né? Até quem traz isso pra gente, eu não passei em casa. Se eu tivesse passado, eu ia trazer para vocês, para deixar como referência sobre um estudo que nos ajuda bastante no estudo desse conteúdo, é o livro com a fundadora lá, a esposa do fundador da comunidade Beatitudes, né, Jo Croissant, né, O Corpo, o Templo da Beleza. Então, ela fala bastante sobre isso, né? Você tinha ele lá onde a gente estava? Sim, comprei no Liberdade Interior, que foi citado, né? Sim. Emir Nogueira sempre citava o Fio de Ouro, Liberdade, né? E eu comprei esse livro lá. Então, se eu tivesse compartilhado, né? E é um livro muito bom justamente pro feminino, né? Né? Não só assim, serve para os homens também. Para a cura da feminilidade, é muito bom mesmo. Pro feminino, né? E é um livro bom também, né, João? É bom a gente dar sempre essas referências, que às vezes a pessoa não consegue captar o que a gente está passando aqui, mas na busca dela, ela vai ler, ela vai buscar, igual a gente colocou da Árvore da Vida para o da Memória, a gente foi colocando os outros, né? A nossa fé, ela é alimentada, ela é iluminada através da busca do conhecimento, né? Então é muito importante para você, né? Então assim, fica aí a dica, O Corpo, o Templo da Beleza, de Jo Croissant. É um livro muito bom mesmo, principalmente mulheres que são muito afetadas, porque traz muito exemplo, é um livro assim, cheio de testemunho. Eu particularmente gosto muito desses livros que trazem bastante testemunho, assim, né? Porque às vezes toca a nossa realidade, aquilo que nós mesmos podemos estar vivendo, né? Então, assim, ela também fala com vários exemplos sobre esse sentido, né? De que a audição foi um dos mais afetados pelo pecado original. E como nós demos o exemplo do encontro passado, do diálogo, né, de Eva com a serpente, foi pela audição que primeiro ela chegou até Eva, né? Foi chamando, oi, né? Olha, vem aqui, é verdade, né? E o modo como as coisas são ditas, aquela pergunta de indagação, né? Então, assim, foi gerado. Então, assim, hoje, os maiores conflitos, as maiores coisas que existem, as discussões entre as pessoas, é pela forma errada com que as pessoas ouvem. Então, hoje a gente não tem pureza para ouvir. Nós não temos uma pureza para entender as coisas, né?
Então, porque esse pecado, ele foi muito, esse sentido, ele foi muito contaminado, né? Hoje, por exemplo, assim, entre uma coisa que é dita e aquilo que eu compreendo, existe uma diferença muito grande, né? Porque às vezes eu estou aqui falando com você sobre isso, você pode, né? Se a sua cabeça está com outras coisas, ou se eu ativo outras coisas na sua memória, né? Você pode entender completamente diferente o que eu estou querendo dizer. Ou se eu não sei me expressar, porque tem muito isso também, né? Se eu não sei me expressar, se eu não consigo colocar as palavras de uma forma correta porque não tenho as emoções ordenadas, aí é por isso que eu volto a dizer quando a gente fala, né? A gente já falou sobre isso aqui em outro momento. Das emoções no lugar certo, né? Todas as emoções estão no lugar, devem estar no lugar certo. Eu também não consigo me fazer entender. Então, às vezes eu estou querendo falar, né? É a confusão da Torre de Babel, né? Estamos falando às vezes a mesma coisa, né, mas não sabemos nos expressar, não sabemos nos entender. Um pouco do que a gente falou também nas linguagens, né, sobre como cada um manifesta o amor de alguma forma, como cada um sente o amor. Então, assim, às vezes é essa confusão, porque esse pecado realmente ele foi muito afetado, né, porque foi a primeira porta que foi aberta, né. Então, assim, e ele também está muito ligado com a cura da memória, porque a audição e a memória trabalha tudo aquilo aqui dentro da minha mente, mas é onde eu armazeno. Aquilo que eu ouvi é o que vai ficar armazenado, e é lógico que ele vai ser utilizado das minhas outras potências inferiores também, porque eu estou aqui contando um conto para você. Você vai utilizar da sua imaginação, né? E vai utilizar de repente da sua intuição também, né? Pode utilizar um pouco da razão, se eu vou colocar coisas de conhecimento, daquilo que você tem conhecimento. Nisso você vai elaborando na sua mente as cenas, as coisas, né? E conforme essas cenas trouxeram emoções, trouxeram coisas para você, é essa imagem que você vai guardar, né? Então, por exemplo, se eu recebo um áudio, sei lá, vou inventar uma história aqui, né? Recebo um áudio do meu marido, né? E meu marido me mandou um áudio falando tal, um monte de coisa. Às vezes a gente tem o poder, a pessoa está falando de uma forma normal, né? Mas a gente consegue, pela nossa imaginação e intuição, colocar até entonação na voz da pessoa, né? E às vezes... Às vezes a gente faz isso quando nós estamos imersos em nós mesmos, né? Não abertos para o outro. Mas acontece o contrário também, né? De tanto conhecer, às vezes o tom da pessoa, ela pode estar falando A, mas você sabe que ela está sentindo B. Uhum. Com criança, às vezes o tom da emoção que você coloca na voz, né? Isso muitas vezes é imperceptível, influencia mais do que o que está sendo falado. Uhum. Se você chegar para uma criança e falar para uma criança, mas como você é uma coisinha feia, né? Uhum. Você falou que ela era uma coisinha feia, mas você disse amorosamente. Mas que menininho chatinho! Que coisa. E sendo que o contrário também, você pode falar uma coisa que literalmente é uma coisa boa, mas a forma com que você fala, né, pesa. Né? A pessoa pode falar uma coisa... E isso... Uma verdade não dita com caridade, né? Que é o que eles falam. Ou mesmo uma mentira dita, né? Assim, uma verdade dita com ódio, né? Sim. Pesa mais do que uma criança, principalmente as crianças que têm mais pureza na sensibilidade. Sim. A gente perde isso. Às vezes eu faço esse exercício, eu me confesso que às vezes as crianças me tiram do sério, que eu fico... né? Aí para poder dar bronca, eu dou bronca assim, né? Porque se eu for dar bronca, aí eu falo assim, mas a mamãe já falou que não pode fazer isso. Aí fica até assim, né? Alguma coisa não cola, né? Sabe
Mas pelo menos, porque se eu falar, a mamãe já falou que não pode, né? E você não sabe qual que vai ser o estrago que você vai fazer na criança, assim, né? Por quê? Porque na verdade, fechando parênteses. Isso já é um controle, né? Então você fala assim. Emoção, né? Porque na verdade é só por uma extravasada. O correto, fechando parênteses, né, João? O correto mesmo é você respirar, deixar passar e conversar depois no momento que as emoções estiverem controladas. Mas né? a fala é muito cheia de emoção. Tanto a gente pode colocar emoção na fala da pessoa, porque nós estamos mexidos, não estamos em equilíbrio, então a pessoa fala, eu não gostei disso que você fez, e a gente acha que ela está não gostando de nós. Sim. Não gostei do que aconteceu. Então você não gosta de mim. Não é isso, eu não gostei do que aconteceu. Sim. Não diz que eu não gosto de você, mas a gente entende que eu não gosto de você. Sim. Né? Quando a gente não está em equilíbrio. E o contrário também, né? A pessoa pode vir com... Se você está em equilíbrio, uma pessoa vem toda florida, toda falando, mas lá no fundo você sente, se você está em equilíbrio, que existe uma falsidade, de que não existe uma sinceridade, né? Por isso que é importante, né? Às vezes você não ouvir só o que a pessoa está dizendo, mas também como ela está dizendo, né? Então tem técnicas para isso, Sim, né? exatamente. Mas eu acho que estar equilibrado, né? Estar no espírito, né? Buscando, eu acho que é o mais importante, para a gente não se ir à mercê, né? do exterior, né? Do que vem nos afetar. Infelizmente o mundo tornou normal algumas coisas, né? Eu dizia, não sei se eu dizia hoje para você no carro, quando eu estava vindo, mas às vezes eu rodo em algumas regiões mais periféricas, infelizmente, e que tem aqueles carros né, das pessoas que ficam tocando aquela música, né, em que em outras épocas seria uma música pornográfica, sinto dizer. Tem letras que dizem que é a cultura do morro, a cultura do funk, a cultura disso, daquilo, até do sertanejo, às vezes, hoje em dia, né, que seriam músicas consideradas pornográficas, né, que você não colocaria isso para uma criança ouvir. E as pessoas rodam pelas ruas colocando isso. E quanto isso nos afeta, né? Exatamente. E a gente acha que é normal, né? A gente acaba sendo amortecido, né? Nos nossos sentidos, né? Exatamente. Os sentidos que vão sendo viciados, né? A desordem, ela vai trazendo todas essas coisas e a nossa... o sentido viciado é a nossa sensibilidade também, que vai se tornando cada vez mais... como é que eu posso dizer isso? Não sensível. Porque, por exemplo, condicionada, assim, né? Se condiciona. Porque, por exemplo, assim, normal. hoje antigamente a gente tinha uma notícia, nossa, uma bala perdida matou uma criança. Nossa, aquilo doía na gente, né? Hoje a gente hoje a gente vê uma catástrofe, né? Vê a notícia ali no jornal, no celular, aquela catástrofe, e você vê, nossa, que catástrofe, viu um monte de coisa. Daqui a pouco você virou, a vida continua, você não está nem aí, aquilo virou normal, né? Então, é isso que eles vão tentando fazer com a gente, né? Então, assim, a gente precisa aprender que as coisas, elas não podem ficar normal, e é a nossa ordenação dos nossos sentidos, voltado para a fé, principalmente, né, que vai nos ajudar. Então, como eu falava assim, né, aquilo que nós ouvimos, ela ativa a nossa intuição e a nossa imaginação. E aí nós precisamos que as outras faculdades nos ajudem a fazer o real discernimento, né, da interpretação das palavras ouvidas, para que ela seja armazenada de forma correta na nossa memória, porque senão isso vai trazer prejuízo, né? Então, isso é uma coisa automática. Aquilo que eu ouço já traz a minha imaginação e já traz ali a minha intuição. Mas eu preciso saber que é o que eu tenho, então eu preciso usar da razão. E aí, se eu sou uma pessoa espiritualizada, uma pessoa cristã, e já tenho uma fé, né? Essa fé, ela vai poder me trazer elementos através ali da minha inteligência, que vai alimentar também, junto com a minha razão, outras coisas, né?
que eu posso trazer, não, mas não é bem assim e tal, e vou ponderando. E se eu vivo a caridade... comanda a sua vontade, né? Exatamente. Ou não. Porque aí a própria caridade, né, que vai fazer com que a vontade ela age pela caridade, né? Então, assim, vai fazendo com que eu faça o armazenamento correto, né, daquilo que isso é maturidade, né? Isso é maturidade nos meus processos, o que não acontece hoje, por isso que tem tanta gente brigando nas redes sociais, por causa do que eu gosto do time de futebol um e o fulano gosta do outro, né? E assim por diante. Então, assim, é muito sério tudo isso, porque nós estamos a caminho de um precipício, de uma sociedade muito doentia e muito animalesca, né? Então, assim, é algo que é muito importante pra gente, né? E assim, os padres do deserto, eles falam uma coisa assim muito interessante, que ele fala que nós podemos fechar os nossos olhos e nós podemos fechar a nossa boca, falando ali do paladar e da visão, né? Mas, como diziam os padres antigos, nós não temos, os judeus falavam isso, né? Nós não temos pálpebras nos ouvidos, né? É muito difícil fechar o ouvido. Então, a ascese da audição, ela é uma coisa muito difícil, principalmente por causa desse monte de informação que é jogada, como o João falou. As músicas, antigamente era inadmissível que uma pessoa falou um palavrão, né? Porque antigamente tudo isso estava muito ligado à nobreza, à cultura. Uma pessoa, mesmo uma pessoa que fosse paupérrima, né, ela via-se nas vestes, na forma de ver que era uma pessoa pobre, mas era uma pessoa que ela era polida, né, na forma de dizer, no trato. Hoje não existe nada disso, entendeu? Sem entrar em critério de política, de nada, mas assim, a gente não respeita o padre, a gente não respeita o presidente, a gente não respeita um bispo, a gente não respeita o professor, não existe respeito nenhum, né? Então as pessoas, vai lá e enfia o dedo na cara, e você que não sei o que tal, e eu tenho meu direito. Então essas são as desordens e a poluição que vai acontecendo, né, na nossa forma da audição, que a gente vai recebendo isso e vai transmitindo isso, né? Porque é muito importante a gente entender que essa questão da audição, ele é uma coisa de mão dupla, né? Porque, por exemplo, não é somente aquilo que eu ouço que afeta, mas o que eu falo afeta a audição do outro, né? Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando muito sobre bênção e maldição. Então, totalmente ligado à audição, a esse sentido humano, está atrelado também à bênção e à maldição, né? Então, é muito importante. E como que é uma primeira forma de... A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente, né? A boca fala, eu até anotei isso aqui, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, assim, é muito importante que nós entendamos isso, né? E aí a sese para isso, primeira, é uma das mais difíceis que existe, porque as pessoas, muitas delas, a não ser quem tem uma tendência própria pela personalidade, pelo temperamento, as pessoas abominam, que é o silêncio, né? A grande ascese de se ouvir bem é falar menos, né? Você silenciar, só fala aquilo que você tem certeza, né? Aí, assim, eu até tinha notado do livro, né? E aí tem que silenciar os pensamentos, às vezes, né? Então, mas é justamente porque o pensamento não se silencia, né? Mas aí entra a loucura, né? Porque você fecha a boca, né? Assim, para você poder se silenciar, para tentar ouvir, mas a cabeça não para. Tem a imaginação. Que a imaginação é a louca da casa, né? A louca da casa, e ela está fazendo... Por que está atrelado à memória? Porque ela faz isso, quando você se silencia, ela faz isso relacionado ao quê? Às lembranças, das palavras de maldição, porque você sabe que de coisa boa a gente se lembra pouco, né? Porque é a questão da ingratidão, né? Do esquecimento, né? Do esquecimento, da ingratidão. Mas coisa ruim a gente não esquece de jeito nenhum. Então... É muito importante a gente
buscar realmente isso ao ponto de você, quando você sentir paz no silêncio, é que você está conseguindo acalmar um pouco mais o seu interior e a sua audição ela está começando a ser curada. E um outro passo importante é a substituição. Por quê? Porque a gente sabe como a nossa memória, por exemplo, tem coisas que a gente vai esquecendo, e quando a gente vai dando sentido naquelas coisas mais dolorosas, a gente vai dando um novo significado, a gente vai ordenando as coisas, é importante a gente ir preenchendo com coisas novas também. Então, por exemplo, o exemplo que o João deu do funk, né? Eu preciso substituir por outros tipos de coisas boas, né? Então a gente tem que trazer para a nossa vida o que é a bênção, né? Então o que é uma coisa que eu posso... Que é bom e agradável a Deus, né? Exatamente, né? Então assim, porque qual que é a maior dificuldade? Como nós estávamos falando lá da memória, né? Que está muito ligado, porque nós precisamos estar sendo relembrados, né, da aliança de Deus com o seu povo, né, quando ele diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Então nós precisamos ser recordados disso o tempo todo, e essa poluição à nossa volta do mundo, das emoções e de todas essas coisas é para que nós não possamos nos lembrar dessa verdade, né? Nos lembrar a quem nós devemos ouvir, a esse chamado de Deus que diz: ouve Israel, né? Ouva filho meu, né? Então assim, é muito importante a gente fazer isso, e o exercício para isso é primeiro o silêncio, ou seja, o silêncio para que eu fale menos, porque eu vou falar daquilo que a boca está cheia, e o primeiro ouvido a ouvir vai ser o meu, então a gente se convence das nossas mentiras, isso é muito pior, porque aquilo que eu interpreto, porque por exemplo, o João veio e falou assim comigo, né, é que eu não consegui preparar os exemplos, mas o João ele veio e falou uma frase aqui para mim, né? E eu interpretei mal essa frase. E se eu ficar pragueando, mas porque o João, como que ele pôde falar isso, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, eu estou reafirmando aquilo que às vezes nem é a verdade do que ele disse, entendeu? E estou falando, transformando aquilo numa coisa mais potencializada e ele nem lançou uma maldição sobre mim. Né? Porque é maldição quando ela é lançada pelo outro, mas eu estou lançando essa maldição sobre mim, né? Então assim, a maldição ela é colocada por mim mesmo, então isso é pior ainda. Então quando eu me calo, e ainda que a louca da casa fique lá virando os pensamentos doidos, é a sese. Aí eu vou fazer o que nesse momento? Brina, porque isso é muito difícil, tá? É difícil mesmo. Aí o que você faz? Se esvazie disso como? Por substituição. Né? Não vou pensar nisso agora, minhas emoções estão afloradas, eu não tenho condições de ficar pensando nisso, ou talvez eu não entendi nada do que é correto, e vai fazer o quê? Pega um versículo, né? Você pode fazer isso muito, eu estou dando exercícios práticos de ascese mesmo, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui. Salmo. Um salmo, uma palavra que é o rema da sua vida, essa que eu acabei de falar, você vai respirar e vai dizer: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí você vai ver pelo seu temperamento, por exemplo, se você é uma pessoa que se fere fácil, tá? Você vai colocar: Jesus é meu melhor amigo, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você você vai por aquilo que sustenta o mais íntimo do seu eu, né? Das suas características próprias, da sua personalidade. E você vai repetir isso. Uma música que te alimente de uma forma boa, né? E você vai ouvir essa música. Essa é a sese que você tem que fazer para ir purificando, até que você tenha domínio sobre isso, né? Tem uma coisa interessante, né, Brina, que quando a pessoa não está feliz no seu presente, provavelmente é que ela está vivendo muito no passado, ou muito no futuro. Isso. Né? Então, assim, quando a gente fica remoendo coisas do passado, ou imaginando, né, coisas boas ou ruins no futuro, né, a gente está se desviando do momento presente. Então, essa volta, né, para o salmo, para um versículo, para uma música, né, é colocar o Espírito
espírito no presente, né? E aí viver o presente, né? Da forma ordenada, né? Da forma mais agradável a Deus, sim, né? Sim. Porque não tem como fazer a César no passado ou no futuro, né? Não tem, exatamente, né? Você pode colocar esperança no futuro, né? E dar sentido ao passado, mas tudo isso é feito no agora, né? E porque o grande problema dessa questão da audição é exatamente o controle ali da palavra, né? Quando nós estamos falando a bênção, eu preciso trazer a bênção para dentro de mim e eu preciso levar a bênção para o outro, né? Porque a maldição eu também levo, isso é muito perigoso. Só que o que é a palavra? A palavra é a materialização do pensamento. Por isso que Jesus fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E da emoção, né? Também, exatamente. Não adianta nada você dizer eu sou grato a Deus se você não se sentir grato a Deus. A palavra é vazia, né? Se ela não tiver esse impulso, né? Falou até papagaio fala, né? Até papagaio fala, né? Exatamente. Então, assim, aquilo que eu... então, essa questão que eu acho que é muito importante da gente enfatizar também na cura da nossa audição, ela deve estar muito ligada também naquilo que interfere na audição do outro, né? Então, não só porque aquilo que eu fico reafirmando, daquilo que eu acho, daquilo que do meu pensamento diz, é aquilo que se torna verdade. Eu não sei se você já falou, eu já tive essa experiência, João. Você repete tanto uma coisa, é uma coisa positiva, né? Que eu estou dizendo para vocês que aconteceu comigo. Mas às vezes isso pode acontecer com muitas coisas negativas, né? Não pensei em nenhuma agora, senão até poderia fazer essa exposição minha para vocês. Mas, por exemplo, eu dei sentido a uma coisa da minha vida, da minha infância. Eu fui lá, fiz memória e dei sentido. Há mais de 20 anos atrás, eu dei um sentido para aquilo. E eu dei um sentido tão grande para aquilo, que esses tempos atrás eu fui fazer memória, porque eu estava fazendo uma confissão de vida, né? Fui fazendo memória daquilo tudo, e eu fui me lembrar que eu falei, nossa, mas a verdade não foi isso que aconteceu. Aconteceu assim, assim, assado. Mas eu acreditei naquilo, sabe assim, eu repeti tanto aquilo para mim, e não foi uma coisa... isso foi uma coisa boa, porque isso me preservou durante muitos anos. Quando eu fui pensando, nossa, na verdade o que aconteceu, literalmente, foi assim, assim, assado. Mas olha só como me fez bem quando eu dei um sentido, eu dei o sentido ontológico, o sentido espiritual, e aquilo tomou vida dentro de mim. Né? Tomou vida. Então, todas as vezes que eu fui fazer memória daquilo, eu já não fazia mais memória no sentido literal. Eu fazia memória daquilo no sentido ordenado. Então, se tornou uma verdade, que depois de 20 anos é que eu fui me lembrar que, na verdade, os fatos não eram como eu estava, né? E não mudou nada eu ter me lembrado disso. Só me trouxe essa memória de que olha como a gente se convence. Aquilo que a gente vai dizendo para a gente mesmo se torna verdade, né? Então é muito importante a gente entender que isso pode acontecer para o mal e pode acontecer para o bem e pode acontecer para o mal, né? E principalmente na vida do outro. Aí tem a carta de Tiago que eu queria ler para vocês, né? Que eu acho importante. Mas é muito interessante esse seu exemplo, né? A gente tem que comentar que alguém pode ouvir e falar assim, então tá, então literalmente foi outra coisa, mas você deu um sentido, então você mentiu para si mesmo e acreditou naquela mentira. Não é isso. Exatamente. A verdade absoluta é Deus. Né? E assim, em algumas coisas, 1 mais 1 é 2, né? Apesar que alguns matemáticos podem até provar que não é. Contador faz isso, né? Prova que 1 mais 1 é outra coisa. Mas a nossa experiência em cima de determinados fatos é que cria um sentido. Sim, né? Todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Exatamente, é a percepção. É a percepção. Né? Então, assim, o que é mais importante? Você fez uma memória e
e se lembrou depois que haviam coisas que não eram exatamente como você se lembrava ou você havia feito a memória. Mas a sua percepção daquilo é a sua verdade. Né? Sim. É a sua verdade. O mais importante é que a verdade seja ordenada para o bem. E às vezes é até verdade do que é interpretado. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, assim, sem expor muitas coisas, né? Mas, por exemplo, minha mãe nunca foi muito afetuosa, meu pai sempre foi muito afetuoso. Minha mãe nunca foi muito afetuosa. Então, durante muito tempo, assim, ela ser mais durona, ela não cuidar, ela deixar a gente se virar desde pequeno, era como se fosse um abandono, né? Era como se fosse uma coisa, puxa vida, né? Não cuidar, no sentido de deixar se virar, tal, né? Só que aí, por exemplo, aí eu dou um novo olhar para aquilo. Olha como que minha mãe me ensinou a lidar com a vida desde sempre. Entendeu? Então, tipo assim, nas minhas emoções primárias, aquilo lá era assim, né? Ai, nunca fez um carinho, nunca me lembro de ter sentado no colo dela, nunca fez não sei o quê. Aí depois, assim, eu dando um olhar diferente, você enxergava assim, nossa, olha, minha mãe me ensinou a fazer bolo desde cedo, a limpar a casa desde cedo, ela me ensinou... Me incentivou a ser independente. Me incentivou a ser independente. Então, esse é o olhar... Porque o outro tem uma forma diferente de amar, né? Dois irmãos podem... É lógico que a mãe e o pai geralmente tratam irmãos nunca de forma igual, né? Porque nós somos diferentes e somos tratados de formas diferentes, independente. Mas duas pessoas podem olhar para o mesmo fato, né, que passaram juntas e terem duas interpretações totalmente... Duas verdades próprias totalmente diferentes. Né? Você pode olhar para um copo, ele está... Na metade, alguém olha para o copo e fala, ele está meio cheio. O outro olha para o copo e fala, ele está meio vazio. Sim, né? Então, o sentido é a gente que coloca. Sim. Né? O mais importante é estar ligado em Deus para que a gente coloque o sentido que seja um sentido moralmente bom, né? Que nos leve à nossa união com Deus, a fazer a vontade de Deus. E isso é que o mundo sempre nos tira. Né? Exatamente. Né? Porque o que era... O mundo quer, como a serpente, nos enganar, né? Porque o imoral hoje está se tornando comum, né? E se você fala que alguma coisa é imoral, você está sendo racista, fascista... E todos os mais que existem, né? Justamente o contrário. Mas, enfim, pode ser um sinal dos tempos. Né? Com certeza, né? Eu sou suspeita para falar, eu acho mesmo. E aí, porque nós estamos falando da questão do silêncio, por quê? Porque não só porque me ajuda, mas também interfere no outro, eu trago a leitura de Tiago para nós, né? Tiago, capítulo 3, o versículo 3 em diante, que para mim é o que, sei lá, é o que resume tudo que nós precisamos aprender nessa questão da língua, né? Que eu acho que ele é muito, muito sábio no que diz. Como a palavra liberta, né? Que para que a gente termine nesse sentido, eu vou fazer essa leitura. Quando pomos freio na boca do cavalo, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha, presta atenção nisso aqui. Né? Porque a gente não faz a comparação do Padre Paulo Ricardo, que nosso corpo é o cavalo, né? Que precisa ser domado. Quando pomos freio na boca do cavalo, a fim de que nos obedeça, conseguimos dirigir todo o corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Grandes feitos, né? Que pode ser para o bom e para o mal. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chama o ciclo da criação, inflamada como é pela geena.
Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domado e tem sido domado pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. É mau e irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura, uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou as videiras produzir figos? Assim, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, assim, eu acho essa palavra muito forte, ela vem resumir um pouco o que nós falamos, né? Porque, assim, aquilo que eu sou, eu sou. Se eu jogo palavras amargas para o outro, aquilo também, eu sou uma fonte amarga. Né? Então, isso vai estar dentro de mim também. Então, aquilo que eu falo está intimamente ligado também com aquilo que eu ouço. Então, a fala está muito ligada com a audição. Por isso que o silêncio é o caminho da ascese. E é o caminho da ascese, é o caminho da santidade também. Né? Muitos santos já falam isso. Né? Se não tem nada de bom para falar... Né? Eu queria compartilhar, né? Tem uma experiência assim, muitas vezes as pessoas podem pensar, e às vezes a gente tem essa falsa ideia de que a gente deve orar, deve rezar, né? Principalmente orações repetitivas, né? Quando a gente está se sentindo bem, né? Não estou me sentindo bem, então vou rezar. E é justamente às vezes o contrário, né? Muitas vezes a insistência, porque a palavra de Deus, né, não desce a terra sem dar fruto. Sem né? produzir um efeito. Produzir um efeito. E muitas vezes a insistência na nossa secura, né, no nosso deserto, né, na nossa noite escura, que seja, né, nem vou tão profundo assim. Mas no momento, você começa a rezar lá o seu terço. Eu já tive várias vezes essa experiência. Vou rezar o terço, né, como uma obrigação mesmo, né? Estou animado? Não estou animado, mas eu vou rezar meu texto. Pelo terceiro mistério, alguma coisa vai acontecer e o espírito vai ser animado. Né? Nem que seja no final do terceiro quarto, mas alguma coisa acontece. E várias vezes na renovação carismática, em momentos de intercessão, eu já presenciei isso, né, em minha alma, né? De fazermos uma oração, ou de cura, ou de libertação, né? Que é uma oração assim, carregada, né? E você começa e você não se dá bem, você sente aquilo e você insiste e fala, não, vou insistir, mas assim, pela fé mesmo de que aquilo tem um propósito, né? E em algum momento você tem uma consolação, né? Que não vem do seu humano, vem realmente de Deus dizendo, olha, aquela palavra está fecundando, né? E aí pode ser uma ejaculatória que você fique repetindo. Eu acho que os exicastas... Os exicastas, é uma ejaculatória que você fica repetindo. Ejaculatória é aquela coisa, né? Uma oração de frase que se repete. É curta. E você fica repetindo aquilo, e é muito melhor, né, a gente ficar repetindo uma ejaculatória durante o dia do que ficar deixando a nossa louca da casa, a imaginação, ficar, né, caminhando à deriva, né, como um barco. Né? Então fica aí também uma ideia, né, para quem... Os exicastas e os padres do deserto, que eles chamam da oração do coração, é o Kyrie, né? Eles não fazem outro. O dia inteiro com o Kyrie, né? O Senhor tem de misericórdia, o Senhor tem de piedade, lá na língua deles, né? Mas é o dia inteiro entronizando isso dentro. É porque o piedade, ele não é, por exemplo, as pessoas, até quando eu estudei sobre essa questão, né, da fala... Não é só pedir perdão do pecado. Né? Não é só o perdão do pecado, é você pedir tudo. Né? Você está pedindo tudo. Então, para eles é a oração mais completa que existe, porque você está pedindo bênção, está pedindo perdão, está pedindo tudo que você precisa. De Deus né? É completa. E é um exemplo para a gente. Né? Então,
então tá precisando, tem muitas, são dois os exemplos, os exercícios que eu ia pedir para vocês nessa questão. O primeiro é esse: faça assim, mais parecido com um ato profético mesmo. Ouça do seu coração, assim, quais são aquelas palavras que caem como maldição, que sempre te traz lembranças, que é por causa disso, a pessoa não pode falar uma coisa com você que você já acha que está falando do mesmo jeito. Lá na sua infância, na sua adolescência, alguma coisa muito marcante. Quais são essas palavras que, né, foram pesadas, que você se lembra? Você é feia, você faz isso muito, né? Não sei, aquilo que te marca, que você lembra. Anote tudo isso, né? Se for possível, faça aquele mesmo exercício da memória, de procurar dar um sentido. Se não conseguir, mas anote. Entrega tudo isso para Jesus, picando, queimando, fazendo um momento de oração e depois ir até trocando. Eu gosto de fazer o ato profético de forma mais completa mesmo. Então, vou fazer substituição, troco você não sabe fazer nada por você é a obra da minha criação, não sei, né? Porque Deus, ele olhou pra gente de uma forma como nós somos perfeitos. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Está lá no início da Bíblia. Eu acho que é um versículo que, né, eu dizia isso para vocês em casa, né? Que dizia assim, que às vezes a gente erra com nossos filhos, né? E eu falava para minha filha, se alguém falar para você que você sei lá, que é feia, né, ou que é errada, não diga isso, né? Pense o seguinte, que a pessoa está falando que Deus é feio e que é errado, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente fala para a criança, você fez alguma coisa errada, o seu ato foi errado, a gente está certo. A gente não pode dizer que a criança é errada, que a criança é isso, que é aquilo, porque a gente está... Qualquer pessoa, né? Se eu disser para a Brina é displicente. Eu estou dizendo que Deus é displicente, porque a Brina é a imagem e semelhança de Deus. Mas se eu disser, a Brina agiu de forma com displicência em determinada situação, tudo bem. Mas eu não posso dizer que a pessoa que todos nós somos... Separar o pecado do pecador, né? E quantas vezes nós ouvimos isso, né? Na vida, na família, do professor, do chefe, né? Exatamente. Então, fazer esse exercício, coloque lá as palavras, coloque o significado que você quer, queime, pronto. E depois, substitua, né? Substitua. Pessoas, eu não entendo, assim, sabe, tem pessoas, creio Deus que essas que estão fazendo um acompanhamento aqui são pessoas que já vivem um processo maior de conversão, né? Mas muita gente exige. Tem pessoas que vivem problema aí com, por exemplo, que está com a afetividade toda ferida por causa de problemas com relacionamento, né? Problemas assim de afeto mesmo, né? De relacionamento de marido, de traição, de namorado, alguma coisa. E fica ouvindo essas modinha sertaneja que só fala disso. O que a pessoa está acrescentando para a sua cura? Né? Então, assim, substituição, né? Se a gente quer ser cheio de Deus, a gente precisa se encher de Deus. Né? Se a gente quer... porque eu vejo muitas pessoas falando, eu queria tanto ser mais de Deus, eu queria tanto mais amar Deus, eu queria tanto, as pessoas queriam tanto isso, tanto aquilo, mas não só quer, não faz nada para querer, né? Então, nós precisamos ter essa atitude. O que eu vou tirar da minha vida? O que eu vou tirar daquilo que... Né, pessoas que têm problema de consumismo, né? Tem problema de consumismo, mas não para de ficar olhando o site de compra, não para de bater perna no shopping. O que adianta? Pessoa que tem problema, de repente, com alimentação, tem como que é o negócio que eu tenho, João? Triglicérides, colesterol alto, e não sai da churrascaria, né? Não sai da loja de doce. Então, assim, nós precisamos ter essa verdade assumida sobre nós e fugir dela, ou substituir por outras coisas, né? Então, esse é um dos exercícios que a gente coloca
coloca. E aí, deixa eu ver que horas são, né, João? Peraí. Não, nossa, eu acho que a gente vai conseguir falar só mais do olhar, né? É porque a audição e o olhar, eu acho que são... Eu acho que eu nem vou falar, porque o olhar é um dos que tem bastante também, hein? Porque que hora que a gente começou, você lembra? Não lembro. Eu acho que a gente está aqui há 1 hora já, mais ou menos, hein? Então, bom, gente, olha, como a gente falou, nós não temos uma obrigação de cronograma, né? Nós estamos seguindo conforme dá. Nós tínhamos essa programação, mas pelo andar da carruagem, eu acho que a gente vai parar por aqui mesmo, por quê? Porque senão nem você, apesar que está gravado, você pode parar e conseguindo, né? Mas eu acho que até por uma forma de administrar para a gente é melhor, né? Então, que fique entendido a importância desse sentido, né? Que nós falemos apenas da audição e que você compreenda, né? É um fato que é importante você entender. A audição ela é tão importante que um bebê, quando ele já está nos seus 4 meses de gestação, ele já é capaz de ouvir. E o primeiro relacionamento que ele tem ali com o mundo externo é através da audição. Né? E o quanto isso marca a pessoa. Quando eu gravei para as Mulheres da Cruz, eu até contei esse testemunho, né? Que assim, a gente sabendo disso, né? Que com 4 meses o bebê já começa a escutar, a gente interagiu muito, na gestação do Bento a gente interagiu muito, né, com ele. Então, por quê? Porque ele estava conversando, então você, oi bebê, conversa sempre com as mesmas falas, o mesmo jeito de falar, o Xandia lá dava bem estrelado na barriga, ele lá chutava, né, já tinha tudo aquela coisa. Na sofrência do Bento no parto, né, porque eu tive um parto muito complicado, ele sofreu muito, eu vi nitidamente como ele estava ali desesperado, tudo. Quando trouxe ele para perto, que eu falei do jeito que eu falava com ele na barriga desde os 4 meses de idade, que eu só falei assim, oi bebê, mamãe tá aqui. Aquela mesma entonação, aquele mesmo jeito. Foi a hora que ele deu um paro, assim, que ele abriu, ele estava chorando, desesperado. Ele deu uma parada assim e começou a procurar, ou seja, ele encontrou refúgio. Segurança, né? Exatamente, ele sentiu a familiaridade com aquilo que ele, né, que dava segurança para ele. Então eu falei isso para ele e tudo, né? E depois a gente foi separado, né? Ele foi para UTI, ele foi para UTI, né? Eu fui para UTI. Mas o que sustentou o Bento durante todo esse período? O Xande era muito presente na gestação, ele conhecia a voz do Xande. Então, no momento que eu não estava lá, que ele não podia ser tocado, que ele não podia ser outras coisas porque estava dentro ali da incubadora, era a voz do Xande que estava lá, oi bebê, mandando beijo e falando. Então, ele ele encontrou o refúgio dele, um lugar de segurança. Né? Então, assim, a audição ela é tão importante desde o nosso primeiro momento e vai ser até o fim da vida. Né? Até o fim da vida, quando a gente fazer esse processo de trazer as verdades de Deus para nós, né? A verdade da fé, a verdade de quem nós somos, a verdade do amor de Deus, é aquilo que nós temos de essencial para todo o nosso processo de cura, né? Para todo o processo, porque a gente quer muito ver Deus, né? Nós trazemos essa proposta de Santa Teresa, né? Eu quero ver a Deus. A gente quer muito ver Deus, mas para que eu veja Deus na contemplação, eu tenho que primeiramente ouvir a Deus, né? Então, se eu ouvir a Deus, esse é um primeiro passo. Amém? Vamos rezar, amém. Né? Deu 1 hora aí já, até mais, eu acho. Vamos ver agora uma música que a gente possa nos colocar junto a Deus, cuidar da nossa vida. Quero colocar em tuas mãos a minha vida, e deixar remodelar como um vaso do
meu ser todo teu, inteiro teu. Vou me entregar o meu regaço para que um novo homem eu possa ser. Amém, Senhor, e nós te pedimos, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, que atinjamos essa estatura do Cristo, sendo um novo homem, ao modelo do Cristo. Pedimos que haja em nós, nesse nosso itinerário, nessa busca de conhecimento, para nos ordenarmos segundo a nossa imagem e semelhança, para sermos este homem perfeito, como Cristo veio na sua ordem e nos mostrou aonde nós devemos chegar, qual o caminho que nós precisamos atingir. Te agradecemos por este amor, por esta presença. Te agradecemos por não desistir de nós, por insistentemente ressoar a tua voz, gritando nas coisas criadas, gritando nos nossos filhos, gritando na criação, gritando na providência, gritando no mistério da Eucaristia, gritando na nossa busca pela espiritualidade, que nós somos teus, que tu nos ama, que nós viemos de ti e é para ti que voltaremos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Assim seja. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a todos nós, abençoe o nosso lar, a nossa família, a todos aqueles que irão acompanhar esta formação no momento oportuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço. Dúvidas pode perguntar nos comentários que a gente vai conversando.